Agora foi. Deu certo. Deu Ai, que certo. bom. Ok. Ufa! Sempre, esse negócio de tecnologia é uma coisa que, apesar de eu já ter trabalhado bastante até com tecnologia, é uma coisa que sempre me irrita. E parece que eu tenho. Quando eu trabalhava na HSBC, os meus colegas brincavam que não existia lei de Murphy, existia lei de Natália. Porque se alguma coisa ia dar errado, ia dar errado comigo. E sempre é assim com tecnologia comigo. Se tem uma coisa que der Ah, errado, vai dar errado na hora H comigo. não, não tem problema. Acontece sempre, né? Quando precisa, daí não funciona. Não funciona. Mas É. enfim, agora deu certo. Tá Que bom. pronta? Vamos começar? Sim, Então tá bom. Eu vou dizer quem você é, quem eu sou, e aí a gente começa com as perguntas um pouco mais práticas, tá bom? tá bom. Uhum. Oi, pessoal, aqui é a Natália, dos Sonhos Grandes. Bem-vinda a mais um episódio de conversas nossas com brasileiros que estão morando fora do Brasil. Hoje a gente está com a Jéssica, que saiu do Brasil depois que ela se formou no ensino médio. E ela foi para a Holanda e agora está na Alemanha, tá certo, Jéssica? Sim, certíssimo. Muito bem, muito obrigada por participar com a gente, por passar esse tempinho aqui contando um pouco da sua experiência e ajudando quem tem esse sonho de sair do Brasil também. Então, conta um pouco pra gente como é que foi esse processo primeiro de saída do Brasil. Você sempre quis isso ou acabou sendo uma coisa que aconteceu mais fora do previsto, né? Como é que você se planejou durante o ensino médio? Como é que foi? Então, Nath, primeiramente, obrigada, né, por poder participar. Acho legal, assim, poder compartilhar essa experiência. Eu sempre quis, na verdade, estudar fora, né? A escola, a gente estudou juntas, né? Tinha parceria lá com os Estados Unidos, com a Liberty, né? E, em primeiro, eu tinha pensado em ir para os Estados Unidos, era o meu primeiro plano. Mas é meio caro lá, né? Tudo. E eu tenho a cidadania holandesa, meu pai é holandês. Então, conversando com meu pai sobre morar fora, estudar fora, ele deu a sugestão de ir para a Holanda, até porque tem uma universidade onde a minha família mora, né? Minha avó, meus tios, ali pertinho, então eu teria um pouquinho de família perto. E também por ser holandês, o governo ajuda, né? Com, assim, ajuda financeira, eles dão alguns suportes. Então, meu foco, assim, eu sempre quis estar fora, mas aí meu foco foi para a Europa em vez de para os Estados Unidos, né? Então, aí teve todo o processo de aplicação, né? Tinha que, porque naquela época não tinha muitos brasileiros ainda que tinham estudado lá, então eu tive que correr atrás de várias documentações a mais, né, para aplicar tudo. E no final deu certo. Até foi um pouquinho antes da minha, assim, do começo da faculdade, para poder aprender um pouquinho a língua, né? Conhecer um pouco mais assim do país, porque eu morei lá quando eu era pequena, mas fazia muitos anos, né, que eu tinha saído. Então, foi assim. Aí eu fui para Holanda e fui ficando, agora eu tô na Alemanha. Então a faculdade não era em inglês, você teve que aprender a língua. Não, a faculdade era em inglês, mas assim, para também me comunicar um pouco melhor com a minha família, né? Porque, por exemplo, minha avó não fala inglês. Eu acho também para conhecer um pouco melhor a cultura, né? Eu acho bom, assim, aprender pelo menos o básico. Meu holandês não é perfeito, eu diria que está nos 60%, mas dá para comunicar. E você percebe que as pessoas são muito mais abertas, né? Quando você fala a língua deles, assim. Então, foi bom. Eu peguei os primeiros meses para estudar um pouco a língua, tudo, me adaptar, né? Porque é bem diferente tudo do Brasil, então valeu a E pena. legal, muito bom. E aí você fala que essa faculdade é em inglês ou todas as faculdades na Holanda são em inglês? Inglês é uma segunda língua? Como é que funciona isso? Então, a faculdade que eu fiz, porque eu estudei business, né? Eu estudei international business, então administração internacional. Normalmente, na Holanda, esse curso é em inglês, né? E tem vários cursos, na verdade, que são em inglês, até porque o holandês não é uma língua muito falada mundialmente, né? Então, os holandeses têm um nível de inglês muito bons, assim, na rua todo mundo fala, entende? Então, tem muitas universidades que oferecem cursos em inglês. Não são todos. Então, por exemplo, na minha faculdade, um curso muito popular era curso de psicologia, e as pessoas tinham que aprender holandês para poder fazer o curso. Mas tudo que é tipo assim, relações internacionais, administração internacional, essas coisas é normalmente em inglês, Legal. né?
E você fala que você teve que aprender a língua para o pessoal ter um pouco mais de aceitação. Como é que é isso do holandês com quem não é de lá? Existe um pouco de rejeição, rejeição não é a palavra certa, mas vamos dizer, um pouco de um pé atrás, ou eles são não super abertos a novas culturas? Porque brasileiro é muito assim, né? Você vê gente nova, você Sim. quer conhecer, quer saber como é que é. É quase ser uma celebridade no Brasil, às vezes, se você não é brasileiro, né? E como é que é É. isso na Holanda? Então, na Holanda, e acho que tanto na Holanda quanto na Alemanha eu percebi isso, assim, eles são muito respeitosos, né? Eu não me senti em nenhum momento discriminada, nem assim, nunca fizeram nenhum comentário que eu fiquei meio abalada, nem nada, então eles são bem abertos. Normalmente, tanto o holandês como o alemão, eles são bem viajados, então eles conhecem do mundo e tudo mais. A única diferença é que o que você falou no Brasil, estrangeiro é rei, aqui não é muito assim, né? Então, tipo assim, eu, como estrangeira, que tenho que me adaptar à cultura deles. Então, tem as regras, como todo país, e, por exemplo, na Holanda, eles são bem certinhos, assim, com as regras. E é bom porque é como a sociedade funciona, né? Então, nós, como estrangeiros, não tem como dar o jeitinho brasileiro, a gente tem que seguir aquelas regras. Mas, assim, eles são super abertos, então é claro, tem muitas pessoas que não aprendem o holandês, e isso não é problema, mas acho que quando eles veem que você está fazendo um esforço, eles já ficam mais assim, sabe? Eles tentam te responder mais devagar em holandês para você entender, né? Eles te corrigem. Então, assim, eu acho que eles são bem abertos, sim. Nos dois países que eu morei, eu nunca tive, assim, problema de uma forma negativa, né? Então, E qual que é a sim. dica que você dá para quem quer aprender holandês? É meio parecida com inglês, é meio parecida a língua com o inglês ou ela é uma língua difícil de falar? Ah, olha, para mim o holandês é uma mistura de inglês com alemão, né? Então fica ali no meio. Tem algumas palavras que se você falar inglês bem, você consegue entender do holandês, mas o holandês puxa muito a garganta, né? Para falar o R. Você fala tudo assim. Então, normalmente é um pouquinho difícil, né? E tem muitas coisas, muitas palavras que tipo, você nunca ouviu na vida, sabe? Para pronunciar, você vai ter que treinar bastante. Mas assim, eles têm muito, especialmente para os estudantes, eles têm assim crash courses, né? Cursos intensivões assim de uma, 2 semanas, que ajuda bastante. E aí no mercado, quando você vai no mercado, no restaurante, você fala assim, eu tô querendo aprender, eles continuam falando com você em holandês, porque às vezes quando eles percebem que você é estrangeiro, eles trocam para o inglês, né? Para facilitar assim. E aí você fala, não, não, fala comigo em holandês. E aí dá certo. Então, são nessas ocasiões do dia a dia que você acaba treinando, né? Então, isso ajuda também. E eles Mas a têm essa língua não é tão paciência? fácil. É, Eles têm, tem sim, tem sim. E eles falam, eles corrigem também, né? Assim, de uma forma amigável, mas eles corrigem. Acho que é aquela, assim, você está mostrando que você aprecia a língua deles, a cultura deles, então eles têm a paciência para te ensinar, né? Isso é legal, assim. Uhum. muito bacana. E você também comentou no começo da nossa conversa que você não tinha muitos brasileiros ainda numa faculdade na Holanda, né? Qual foi as coisas que você teve que correr atrás para conseguir entrar nessa faculdade? A aplicação teve que ser em holandês, essas coisas um pouco mais práticas assim mesmo, para quem tem essa Uhum. vontade. Tá. Então, assim, agora mudou um pouco, porque como a minha família mora lá, eu sempre vou lá, né, e converso com o pessoal que agora é estudante. As regras mudaram um pouquinho, porque agora tem muito mais estudantes internacionais do que tinha quando eu me formei, então, há 4 anos atrás. Só que na época, porque eles só conheciam o high school americano, né, o ensino médio americano. Então, eles queriam que eu fizesse aquele ano a mais, né, porque na Europa, quando você se forma com ensino médio americano, você tem que fazer um ano de complemento para poder entrar na universidade aqui. Só que eu falei que não, que no Brasil não era assim, porque o Brasil, o ensino médio era equivalente ao ensino médio daqui para entrar direto à faculdade. Então, no meu caso, eles exigem para qualquer pessoa na aplicação o seguinte: você tem que fazer um TOEFL, né, aquela prova que quanto de inglês você pode falar, né? Você tem que, por exemplo, escrever uma carta de aplicação falando por que que você quer estudar ali, né? Citando os motivos, tudo. Porque na Holanda, em muitas universidades, é uma loteria que eles fazem. Então tem um certo tanto de lugares, tipo 500 lugares, e baseado nas suas notas, nas suas experiências internacionais, na sua aplicação, eles vão avaliar para quem que eles vão dar aquela cadeira, sabe? Aquele lugar.
Então, por exemplo, quanto mais de experiência você tiver em outro país, ou quanto mais de estágios você fez, né? Ou trabalho voluntário, tudo isso conta como ponto positivo para você ser aceito. No meu caso, o que eu também tive que fazer, eu entrei em contato com a USP, né, para reconhecer, vamos dizer assim, o meu diploma de ensino médio, que falava, olha, esse diploma de ensino médio no Brasil dá direito no Brasil para ela estudar numa universidade, né? Então, isso eles perceberam que o meu diploma de ensino médio era um diploma válido para aqui também entrar numa universidade, né? Então, isso foi aceito. Porém, eu sei que, pelo menos no caso da minha universidade em Maastricht, eles têm muita parceria hoje em dia com a USP e com a GV. Então, eu acho que, vamos dizer assim, essa comunicação Brasil-Holanda é mais fácil hoje em dia, assim, né? Mas, por exemplo, o TOEFL, a carta de aplicação, o currículo, essas coisas é um padrão, né? A aplicação padrão que você faz para todas as universidades. E o fato, você comentou, né, que você estudou numa escola bilíngue. Uhum, Hoje a gente tem isso cada vez mais crescente no Brasil, não só em São Paulo, mas eu sei que em várias outras cidades a gente tem mais e mais escolas bilíngues que inclusive dão um diploma, às vezes creditado no próprio Estados Unidos, que é o uhum, caso da escola onde você estudou também. sim. Essa questão de ter um diploma acreditado nos Estados Unidos faz alguma diferença? Você precisa do TOEFL, mesmo tendo esse diploma acreditado nos Estados Unidos? Ou não, Uhum. não faz diferença nenhuma, eles querem que você siga todo esse processo da mesma forma? Ó, eu tive que seguir, né? No meu caso, eu tive que seguir, eu tive que fazer o TOEFL. É claro que por eu ter estudado numa escola bilíngue, o meu inglês já era bom, né? Então eu não precisei estudar muito para o TOEFL. Mas eu tive que fazer, isso é exigido também, por exemplo, depois, se você quer fazer um mestrado, alguma coisa assim, você tem que fazer de novo, né? Então, acho que são documentos que você tem que fazer em qualquer caso. Eu acho que o que contou como ponto positivo o meu diploma bilíngue é mais a questão internacional, sabe? Porque eu tenho, vamos dizer assim, a gente cresceu daí com duas culturas, né? Duas línguas, e acho que isso já dá um diferencial. Então, acho que é mais nesse quesito de internacionalidade e não tanto no quesito provar a sua, assim, o seu conhecimento na língua inglesa, né? Entendi. Não. E aí você disse que você morou primeiro na Holanda e depois foi Uhum. para a Alemanha. Que também é um país muito, ainda pelo menos a fama que a gente tem é que é um país muito regrado, o pessoal é mais sério. Sim. É verdade isso? É verdade, eu moro agora em Berlim, né? Assim, Berlim é um pouquinho mais assim, aberto, porque tem todo o cenário de arte, né? O pessoal que é bem, assim, artístico, bem aberto, mas tem as regras sim. Mas eu acho que assim, eles também são muito honestos, né, nas regras deles. Então, eu vou dar um exemplo. No contrato de aluguel, você paga um aluguel um certo tanto para o seu consumo de água todo mês. No final do ano, eles vão calcular quanto de água você realmente usou. Se você usou a mais, você tem que pagar mais. Mas se você usou a menos, eles te restituem o que você usou. Uhum. Então, assim, tipo, tem aquela regra, bom, todo mundo tem que pagar um X, né? Não é, tipo, pelo menos no meu caso, em alguns outros contratos que eu conheço, você não tem uma conta todo mês, né? Então a regra é a conta anual. Mas acho que eles são muito honestos em como eles julgam, assim, as situações e tudo. Mas tem, assim, tem, por exemplo, também, eles são muito sérios com o horário, né? Especialmente no trabalho, assim, tipo, a reunião é às 9, às 8h58 já tá todo mundo indo para a sala, para as 9 tá todo mundo sentado, sabe? Começar. Isso você vai aprendendo, mas eu acho também importante, assim, né? Tanto assim, acho que a sociedade é muito bem organizada, né? Então as coisas meio que dão certos por conta dessas regras também. Mas às vezes é um pouquinho chatinho, assim, né? Especialmente pra gente que é mais assim, relaxado e tal, demora um pouquinho para se adaptar. Qual foi a situação mais engraçada ou, né, constrangedora, talvez, que você passou na Alemanha por causa desse nosso jeito um pouco mais expansivo, um pouco mais brasileiro de ser, Ah, vamos dizer assim? bom, eu já tive situações, assim, especificamente, não consigo me lembrar de nenhuma, mas eu já tive situações que no começo eu ia abraçar as pessoas, né, para cumprimentar, dar beijo, e aí você percebe que eles ficam meio assim, né, especialmente na Holanda, porque na Holanda as pessoas não abraçam. Então, assim, ou você dá a mão, ou você dá três beijos. Então, por exemplo, se é o seu aniversário, eu vou te cumprimentar, eu vou te dar três beijos, vou falar parabéns. E eu cheguei lá abraçando todo mundo, até minha família, abraçando a minha avó e tal.
E ela ficava meio tipo, Mas "Ah, o até que a que tá avó, acontecendo?" assim, é esquisito ou não? Sim, eu dou hoje em dia 3 beijinhos nela e pronto, né? E na Alemanha também. Na Alemanha é um pouco assim, quando você é bem amiga da pessoa, você abraça, mas é só depois de um tempinho. E eu também passei uns perrengues com horário, né? Não no ambiente de trabalho, eu sempre tento ser muito pontual, mas com amigos é aquela coisa, a gente marca às 8, chega 8h30, né? E eu fiz isso uma, duas, 3 vezes, depois eu levei uma bronca, tipo, pô, Jéssica, você, né? Aí aprendi, até com os meus amigos agora, no horário, chego 5 minutos antes para não pagar mico. É. Então, vamos lá. Na Holanda você vai dar 3 beijinhos, mas você dá sempre, É, ou só quem é amigo? não. É, assim, pessoas que você encontrou, tipo, pela primeira vez e tudo, você dá a mão, né? Você se apresenta da mão. Você dá 3 beijinhos normalmente em ocasiões comemorativas. Entendi. Então, por exemplo, se é o seu aniversário. E aí, o engraçado também, eles não cumprimentam só o aniversariante, eles cumprimentam também a família do aniversariante. Então, eu vou falar, tipo, pro seu marido, ah, parabéns pelo aniversário da Natália, né? Tipo assim. Uhum, Então, mais em ocasiões comemorativas que eles dão 3 beijinhos, assim. legal. E o resto é mais com a mão, ou tipo, Mesma família, oi, tudo bem, sim, mão? sim. E na Alemanha, só mão e quem sabe um abraço. Isso. Os amigos, tipo, o pessoal mais jovem se abraça, mas o primeiro encontro é sempre com a mão. É. E como que você chama as pessoas mais velhas? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente vai chamar. Essa é inclusive uma coisa que está mudando aqui nos Estados Unidos, né? Que na geração passada todo mundo chamava de Mrs. e é o último nome. Então, no meu caso, se eu fosse uma criança, ia me chamar de Mrs. Gill. Hoje já não é mais assim, o pessoal está ficando mais relaxado, então as crianças já me chamam de Mrs. Natalie. Né? Então mudou esse de chamar pelo último nome de só Mrs. e o primeiro nome. Aí na Alemanha tem isso de se chamar pelo sobrenome, uma forma de respeito? Como é que funciona? Tem. E aqui é bem rígido, assim, pelo menos eu acho, né? Comparado com o inglês, com a língua inglesa, porque você tem dois pronomes. Você tem o Sie, que é o formal, que é tipo a senhora, e você tem o Du, que é você. E quando eu te trato pelo Sie, eu te trato pelo sobrenome. Então é Frau tal, 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 né? Frau Masolé. E se eu te trato pelo Du, é Natália. Só que assim, tem uma certa regrinha social. Então, assim, todo mundo que está numa hierarquia acima de mim, ou todo mundo que é mais velho do que eu vou tratar diretamente por Sie, pela forma formal, né? Para demonstrar respeito. Eu só posso trocar para o Du se essa pessoa oferece. Então, eu vou falar com você primeiro como Frau, né, Sie e tal, na forma formal, e você fala para mim, não, Jéssica, não tem problema, vamos usar o Du. Daí a gente troca, entendeu? Então, no ambiente do trabalho, assim, hoje em dia, claro, em empresas startups, essas coisas está bem mais relaxado. Mas em certos ambientes, por exemplo, nos setores financeiros, sabe, empresas familiares mais tradicionais e tal, isso ainda é muito comum. E a mesma coisa na rua, por exemplo, se eu vou falar com uma senhora, daí eu trato ela sempre pela forma formal, né? Só que se é alguém assim da minha idade, daí a gente já fala direto pela forma informal. Então isso é sim, ainda que muito importante, eu acho que está mudando também, né? Mas especialmente no ambiente de trabalho, é sério, as pessoas levam isso a sério, assim, essa hierarquia do jeito formal e informal de tratar um com o outro, E né? eles vão te corrigir caso você fale de forma diferente. Por exemplo, ele vê que você é uma pessoa que não é do local, né? Então, eu cheguei do Uhum, Brasil, vamos dizer, fui expatriada, não tenho ainda muita noção de como fazer tudo isso, e aí eu falo errado, né? E eles vão uhum. ficar bravos e vão te corrigir, eles não têm nenhuma formalidade, como é que funciona? Não, eu acho, assim, as experiências que eu tive, eles me corrigiram, mas não ficaram bravos, né? Então, assim, se eu fiz alguma coisa errada, no final eles me mostraram, me explicaram o que que eu tinha feito, por que que estava errado, o que que eu falei, ou como eu me portei, mas normalmente não é nada de uma forma, assim, sabe, apontando o dedo, e não é de uma forma agressiva nem nada disso, é mais assim, mostrando a cultura, sabe, mostrando como deveria ser o comportamento. Mas, assim, em termos, por exemplo, de língua, eles são super ok, né? Eles têm paciência de ensinar. Na questão dessa formalidade e informalidade, eu tive que aprender, por exemplo, com colegas de trabalho, então eu não sabia. Então, aí eles me viram em uma ocasião, né, tratando alguém de uma forma informal,
E aí eles me explicaram que tem essa hierarquia, então que era melhor eu primeiro me referir a todo mundo pelo Z, né, como Uhum. senhora, senhora. Então acho que isso eles, assim, o erro que eu fiz ninguém, né, levou muito Não assim se a ofendeu, sério. vamos dizer assim. Exatamente, não se ofendeu, mas eles sempre dão uma dica depois, Legal. né? E quais são as coisas? A gente sempre fala das coisas que a gente gosta fora do Brasil, mas a gente tem vontade também de mostrar para os nossos ouvintes quais são as coisas que não são lá tudo isso tão legal. Porque Sim. nem tudo são flores, né, na vida. Não. Não são nem tudo são flores no Brasil, nem tudo é flores no Brasil e nem tudo é flores fora do Brasil. Quais são as coisas que não são tão legais assim na Alemanha? Olha, eu, assim, as coisas que mais, pra mim, assim, são mais difíceis aqui, o primeiro é o calor humano, né? É uma das coisas que eu mais sinto, assim, falta do Brasil. Apesar de eu achar que o povo alemão é muito, assim, eles são muito amigáveis, muito educados, mas não tem essa coisa, sabe, de abraçar, de fazer um monte de coisa junto, sabe? Tipo, ah, bora lá em casa e tal, não tem, né? Assim, eles são muito regradinhos no sentido também, assim, todo mundo tem uma agenda. Então, se você mora do outro lado da rua e a gente quer tomar café juntas, a gente vai combinar um dia para talvez semana que vem tomarmos café juntos, né? Então, isso eu acho um pouquinho, assim, que para mim pega um pouco, né? Essa falta de, assim, de espontaneidade, de estar sempre juntos. Eles não andam tanto assim em grupo, né? Mas assim, você faz coisa um a um, ou talvez assim, dois a dois, mas não é aquela coisa de tipo um grupão e fazer churrasco na casa de alguém, não tem isso muito aqui. A outra coisa que eu sinto também é o inverno, para mim é muito difícil, porque é uma época muito escura, né? É escura, é frio, você percebe como fala, no mood, assim, No no humor das jeito, o pessoas. humor das pessoas, isso, que elas não sorriem, sabe? Tá todo mundo, tipo, de mau humor e tal. E é difícil mesmo acordar cedo naquele frio e trabalhar. Então isso pega, só que o inverno dura alguns meses, né? Então no final do inverno tá todo mundo meio triste, sabe? Você percebe isso, até eu também percebo isso em mim. Então quando chega o verão traz uma certa alegria, né? Então isso também é algo que a gente não considera, acho que no Brasil, porque o clima sempre, né, um dia tá sol, outro dia tá chovendo, mas aqui o clima tem um papel muito importante, vamos dizer assim, no humor das pessoas. E a outra coisa que para mim eu acho assim um pouquinho difícil, especialmente como estrangeira e especialmente se você não conhece ninguém no país que você acabou de mudar, é que assim tem muita burocracia, né? Assim, tipo, documentação, regras, tudo. E que se você não tem alguém para te ajudar, fica difícil, porque, por exemplo, as prefeituras não falam inglês, o pessoal, né? Então você vai lá, se você não sabe falar alemão, sabe, vai passar um aperto ali, porque você não entende, é um monte de documento e tudo, por exemplo, você tem que se registrar, aí você tem um certo número que você tem que usar em tudo quanto é lugar. E se você não sabe de tudo isso, é difícil, assim. Eu sei que aos poucos também, por exemplo, a comunidade brasileira aqui em Berlim está aumentando, então tem, assim, certos grupos no Facebook, nessas coisas, onde um ajuda o outro. Mas você chegar num lugar assim, não ter ajuda, não falar a língua nem nada, é um pouquinho difícil. Então, assim, um conselho que eu daria para quem quer talvez vir para a Alemanha, para a Holanda, se informe um pouco, sabe? De quais são as regras, em termos também, até para quem tem família, né? Ver como funciona o sistema escolar, né? Porque não é qualquer hora do ano que você pode matricular os filhos, tem certas regras, certos horários, tudo mais. Então, dá uma olhadinha nisso antes, né? Antes de vir para cá, porque vir assim sem ideia de nada é difícil. Legal, muito bom. Uhum. E eu queria saber também um pouco mais sobre a comida. O que você diria da comida da Alemanha? É uma comida gostosa? É uma comida... Você sente falta da culinária brasileira? O que você come no dia a dia? Qual que é o teu arroz e feijão? Então, eu gosto até da comida alemã. Eu gosto mais do que a comida holandesa, para falar a verdade. Eu acho que a culinária alemã ela é bem diversificada. Porque a Alemanha é relativamente grande, assim, né, para um país da Europa, então muda bastante a comida do norte para o sul e tal. Então, uma coisa que é interessante saber dos dois países é que eles comem muito pão, né? E tanto na Holanda quanto na Alemanha, você faz uma refeição quente no dia. Então, eu vou dar o exemplo da Alemanha. Normalmente a gente come pão de café da manhã.
o pessoal almoça, né? Comida mesmo, algo quente. E à noite eles comem o pão da noite, que eles falam. Então é pão, aí, sei lá, você come com uma saladinha, com queijo, com presunto, o que você quiser. Então, assim, eles comem muita batata, né? A alimentação é à base de batata. E aí, dependendo da região que você tá, você tem alguns pratos típicos. Então, por exemplo, a comida brasileira, a comida típica alemã que a gente tem no Brasil é muito comum do sul da Alemanha, então de Munique, né? Onde tem o Oktoberfest e tudo mais. Aqui em Berlim, uma comida muito típica se chama Currywurst. Então, é uma salsicha com molho de curry, né, em cima e tal. Você come com batata frita. É claro que eu não como isso todo dia, mas de vez em quando é gostosinho. Então, assim, sempre tem uma carne, né? Assim, uma salsicha, uma carne de porco, eles comem muito carne de porco. Aí tem batata e tem algum tipo de legumes, né? Eu, em casa, eu tento cozinhar um pouquinho comida brasileira. Então, eu tento comer mais arroz, né? Essas coisas. Feijão é um pouquinho difícil de encontrar aqui, né? Tem que ter panela de pressão, aqui não tem. Mas quando me dá um aperto, assim, tem alguns restaurantes brasileiros, daí eu vou lá. E alguns supermercados aqui também, eles têm, tipo assim, a Semana Latina. Então, eles vendem um monte de produtos da América Latina. Então, tem goiabada, pão de queijo, um monte de coisa. Então, isso já ajuda um pouquinho, né? Legal. Então, a gente mata saudades assim. Tá aí a dica, então, eu dar uma dica para você e para quem for fora do Brasil, que quiser fazer feijão. Não tem panela de pressão, deixa o feijão de molho por 1, 2 dias. Vai pondo mais água, vai pondo mais água antes de cozinhar. Aí ele vai amolecendo. E se você cozinhar ele por umas 3 horinhas, ele vai ficar no ponto. Fica aí Ó, a dica pra Nath. você. E para os nossos ouvintes Obrigada. que forem para fora e não sabem como cozinhar feijão sem panela de pressão. Ó, vou anotar, vou testar aqui em casa. Tá certo. Topa fazer um ping-pong comigo? Eu pergunto ou você responde? Umas últimas perguntinhas antes de a gente encerrar? Pode ser? Fui Sim, para a Alemanha. Eu vou de um lugar para o outro. A pé, de carro, de bicicleta, de trem ou de metrô ou de ônibus? de metrô. De metrô. Carro é caro Sim. ou barato? É caro. Vale a É pena? caro. Em Berlim, não. Eu não acho. É, eu posso falar assim, até pelo meu trabalho, eu poderia usar o carro aqui. Não acho, porque é difícil lugar de estacionar, aí tem muitos impostos a pagar, então o metrô facilita, você chega em todo lugar, é bem pontual. Então, eu Vai de gosto metrô. bastante. Sim. Muito bom. É, eu fui para a Alemanha. Não posso deixar de ver, de O visitar. Portão de Brandemburgo, né? Aqui em Berlim. É um monumento histórico, vale a pena, é bem bonito. E eu não posso deixar de comer. Currywurst, a Muito, salsicha daqui. muito legal. Tento meu inglês ou já vou arriscando direto no alemão quando eu chego Ah, aí? arrisca, arrisca. Se não, você troca em último caso, mas pode arriscar. Muito legal, muito bem. Jéssica, super obrigada pelas dicas, por participar com a gente. Foi muito gostosa a nossa conversa, muito rica. Agradeço por compartilhar a sua experiência pessoal. Sei que muita gente às vezes tem um pouco aí de vergonha, de receio, mas eu sei que a tua história vai ser muito boa para todo mundo que for ouvir a gente. E que muitas pessoas consigam realizar seus sonhos também de conhecer aí uma cultura fora do Brasil. Que a gente sabe que o nosso Brasil, o brasileiro é excelente, a gente sempre tenta passar para os nossos ouvintes que a gente não é um incentivo a pessoas deixarem o Brasil, né? Mas a gente também sabe que conhecer novas culturas faz muito bem para a gente, né? Sim. Enriquece a gente como pessoa. Então, muito obrigada para você, viu? Imagina, o prazer foi meu. Obrigada. Muito sucesso aí na sua trajetória. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.